Um monstruoso vício, cujas consequências muito nos fizeram sofrer. Por isso, crescemos odiando o álcool e haveremos de combatê-lo por toda a nossa vida como o maior inimigo do gênero humano. Ninguém melhor do que os dirigentes desta associação de utilidade pública pode alertar e persuadir os que ainda bebem, visto que todos eles já sentiram no próprio organismo os efeitos danosos do álcool, mas, no impulso de coragem e decisão, se libertaram do vício, e agora, fortes e saudáveis, se dispõem a lutar contra esse inimigo traiçoeiro que lhes causou tantas infelicidades e fez verter muitas lágrimas de suas esposas, dos seus filhos e dos seus pais. Há quem diga que o nosso corpo necessita de álcool para estimular o apetite e dar alegria. Essa absurda afirmativa está em completo desacordo com as leis biológicas e espirituais. Dom Álcool. O insigne educador C. Wagner disse esta verdade: recordai-vos de que todo aquele que disser viva minha pátria será hipócrita se não disser abaixo o álcool. E para terminarmos esta simples palestra, permitam-nos que façamos nossas as palavras de Catulle Mendes: conhecer-me. Eu sou o princípio que aparece nas alegrias, o companheiro de todos os gozos modernos, o companheiro da morte, o príncipe que governa o mundo. Estou presente a todas as reuniões e nenhuma se efetua sem minha presença. Fabrico crimes, faço nascer nas mentes os pensamentos maus, mancho os lares, sou pai dos filhos anônimos, enveneno a razão, trago a desonra, a depravação, os suicídios, a loucura, o crime em todas as suas formas. Extingo as famílias, persigo os netos, os avós. Faço perder a vergonha, a dignidade, a honra, a educação. Ponho um véu sobre os olhos e faço aparecer o crime como vingança, a abjeção como dignidade, a imoralidade como conquista galante. E ganho mais conquistas que Alexandre, jungido mais povos ao meu carro que Roma, dominado mais povos que Átila. Faço com que os maridos se riam da infelicidade das esposas alheias. Por minha causa velhos e moços se divertem, fazendo epigramas contra a moral. Faço deputados obtendo votos para que se façam leis que aumentem o meu reino, que é toda a terra. Aspiro a converter o mundo num hospital, num manicômio, em circo, onde estejam encerrados tigres, asnos, porcos, abutres, hienas. Quero sangue, dissolução, ruína, desespero e blasfêmia. Estou em todas as partes, conheço as frias regiões da Lapônia e da Sibéria, as ardentes regiões do Egito e da Líbia, da América do Sul e da África. Tenho origem no trigo, no arroz, na uva, no cana-de-açúcar e no leite. Minha pátria é a terra, meus escravos, os homens, que me enviaram o princípio do mal. Sei que me conheceis, porém não quero declarar meu nome, porque, todavia, ainda vos resta o pudor dos homens, já que haveis perdido dos fatos. Eu sou vosso rei. Eu sou Dom Álcool. São Paulo, junho/1965. Racionalização do trabalho. O trabalho, para ter maior rendimento, deve ser racionalizado, e isso quer dizer planejado com discernimento, técnica e ponderação, para que o seu aproveitamento alcance a meta desejada. Racionalizar o trabalho significa que antes da sua execução deve-se aferi-lo com o raciocínio lúcido, analisando-lhe os prós e os contras. Método, ordem, disciplina e técnica são fatores que elevam o trabalho a um padrão superior. Sem método, sem disciplina e sem planejamento não podemos obter bons resultados em nosso labor, porque, assim, haverá dispersão de esforços e falta de planos pré-estabelecidos para sua concretização. Todos os grandes empreendimentos são antecipadamente planejados nos seus mínimos detalhes, visto que a improvisação é sempre imperfeita e imprevidente. Origem na mente. Todo e qualquer trabalho tem o seu início em nossa mente, que o arquiteta delineia, e por meio do poder da vontade é que o executamos. Portanto,
O raciocínio equilibrado e bem coordenado é a bússola que orienta as técnicas do trabalho. A planificação do trabalho deve ser mais objetiva do que subjetiva, para que o resultado seja bem positivo. Na época atual, a tecnologia está amenizando a luta física do homem, que já não encontra as grandes dificuldades dos seus ancestrais, pois a ciência está proporcionando meios para humanizar cada vez mais os nossos mistérios. A racionalização do trabalho conjuga esforços organizados, aumenta a produtividade e ocasiona a economia, porque tudo é previamente concebido e concatenado, dentro de normas justas, inteligíveis e realizáveis. O trabalho realizado fora dos domínios da lógica, da razão e da técnica é antieconômico e pouco produtivo pela desassociação de ideias, pelo desperdício de energias, pelo empirismo e pela imprevisão. Prazer espiritual. Racionalizar o trabalho ou dinamizá-lo é concentrar o pensamento no desejo profundo, com o firme propósito de realizá-lo, unificando todas as atividades empregadas numa força de equilíbrio e coesão. O trabalho desordenado ou desconexo é mais fatigante e menos rendoso, ao passo que o racionalizado é pouco cansativo, mais produtivo e muito mais compensador, em virtude de ter a inteligência, o bom senso e a decisão a dirigi-lo. O nosso labor cotidiano é um derivativo, é um deleite necessário ao nosso espírito e um exercício indispensável ao físico, por conseguinte, deve ser bem orientado, com racionalidade e inteligência, a fim de não extenuar as nossas forças físicas e mentais, e não desperdiçar o nosso tempo, que é irrecuperável. Alvorada no sertão. Aos primeiros alvores da manhã, quando no nascente surgem de forma irisada os raios luminosos do sol, através de tênues camadas atmosféricas, que se acumulam na orla do horizonte, prenunciando um novo dia, tudo se alegra e a natureza, como adormecida pela obscuridade da noite, desperta e vibra, sem os ruídos estridentes e os gases poluidores das grandes cidades. A Terra, que, pelo seu movimento de rotação, se apresenta entorpecida durante a noite, por falta de luz solar, ressurge cheia de vida e esplendor ao despontar da aurora, envolta em refulgentes clarões. E, nesse cântico de contentamento espontâneo, adornado de um maravilhoso rosicler que se irradia em cambiantes jorros de luz, os pássaros em lindos e polifônicos gorjeios saúdam o alvorecer do dia. Diante dessa apoteótica majestade da natureza, o homem deve sentir-se no seu verdadeiro lugar de partícula da inteligência universal e, meditando, analisando e deduzindo racionalmente, ver quão grande é sua pequenez perante a força criadora. Entretanto, o orgulhoso, o imbecil e o pseudo-sábio não procuram compreender e sentir essa verdade insofismável de que o ser humano é fisicamente matéria e espiritualmente força, porque força e matéria são os únicos elementos básicos de que se compõe o universo. Ao recordar-me dos dias fagueiros da minha infância, lembrei-me de uma alvorada no sertão e, como Casimiro de Abreu, também tenho saudades da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Não obstante as 8 décadas que me distanciam da primeira quadra da minha vida, ainda me lembro de cenas bucólicas do sertão em que nasci, quando viver, para mim, era de alegria e de integração no meio ambiente em que eu vivia despreocupadamente, vislumbrando a eterna aurora. Em certas noites límpidas, eu me detinha a observar o firmamento, e extasiava-me com o tremular longínquo das estrelas, pensando eu, nos meus devaneios de menino sonhador, se poderia um dia ver de perto a luz desses astros que iluminam o infinito. Hoje, no último quartel da vida e vivendo bem longe da terra natal, só me restam reminiscências desse distante passado que se foi para sempre na voragem do tempo. Cabe-me agora vislumbrar o que me aguarda na vida espiritual, para encetar novas lutas, porque a alma é imortal e se em inércia na sua longa caminhada para a evolução integral. São Paulo, 1984. Defendamos a natureza.
Quando criança eu brincava alegremente sob a ramagem escarlate de um flamboyant. Ainda hoje me lembro das suas flores de pétalas de sangue e de pétalas de chama. Bem disse o poeta da Costa e Silva, o flamboyant é uma árvore senhoril, de flores de ouro e fogo, aberta em flores mil. O flamboyant, que adornava a frente da casa onde nasci, revestia-se de majestade e esplendor em plena aridez do sertão. Nessa árvore de ouro e fogo os passarinhos orquestravam os mais lindos e variados gorjeios, e uma criança contemplativa os ouvia enternecidamente. O tempo avançou no calendário, passaram-se os anos, o flamboyant floriu e refloriu nas primaveras, e a criança adolescente partiu para longínquas terras, levando na memória aquele quadro indelével de uma árvore que lhe proporcionou tantas alegrias. Hoje, quando vejo um flamboyant, sinto saudades da minha infância e relembro aqueles cenários bucólicos que me extasiavam. Sou amigo das árvores e, quando as vejo tombar sob o gume cruel de um machado ou dos dentes penetrantes de uma serra, ou devoradas pelo fogo das queimadas, fico triste a lamentar a ingratidão e a perversidade do homem para com a natureza. Mentalidade reflorestadora. A devastação florestal no Brasil é um acontecimento lamentável e criminoso que deve ser combatido com rigor e eficiência pelos governos e pelo próprio povo, porque o desaparecimento das matas e dos cerrados reduz os mananciais que dão curso aos rios, torna as chuvas irregulares e, com isso, a transformação no clima pela rarefação do oxigênio do ar que respiramos, surgindo, também, a erosão do solo, que é um dos flagelos da nossa agricultura. O que vem ocorrendo na Amazônia com a criminosa devastação da sua luxuriante e imensa floresta tropical deixa-nos seriamente preocupados, visto que, para desenvolver essa vasta região brasileira, o homem destrói um grande acervo selvático da natureza, onde se localizam a maior bacia fluvial do mundo e o mais volumoso rio da Terra, o Amazonas. É justo e racional que se faça o desenvolvimento econômico e social dessa grande região setentrional do Brasil, preservando, porém, a floresta e os rios. Precisamos cuidar logo da silvicultura, educando o povo dentro de uma mentalidade reflorestadora, plantando árvores em substituição às que forem derrubadas ou queimadas. Do contrário, estaremos a formar desertos, que nada produzem, e a vida tornar-se-á insuportável, como um protesto da natureza contra essa imprevidência do gênero humano de destruir as matas sem substituí-las, ocasionando a poluição dos rios e do meio ambiente. Até mesmo os mares e oceanos, que cobrem quase 2/3 da superfície da Terra, vêm sendo, de longa data, poluídos pelo homem. O mesmo acontecendo com a camada atmosférica que protege o nosso planeta das radiações solares. O que será da Terra no terceiro milênio? O planeta dos homens. A Terra, esta obscura bolinha suspensa na imensidade do universo, é e será ainda por muitos séculos um verdadeiro presídio, para onde os espíritos necessitados de luz e progresso são encaminhados, a fim de cumprir as sentenças que eles mesmos proferiram antes de partir dos seus mundos, conforme os crimes ou erros praticados quando encarnados, ou desencarnados na atmosfera terrestre, dando maléficas intuições aos seres humanos, causando-lhes enfermidades, desatinos e as misérias morais que observamos por este mundo afora. Os espíritos perturbados e ignorantes da sua verdadeira vida psíquica, denominados forças astrais inferiores, que se quedam em torno dos encarnados, avassalando-os, obsedando-os e enfermando-os, são sempre atraídos pelos maus, desordenados e negligentes pensamentos ou pelas ações imponderadas, indignas e imorais dos humanos. Forças superiores. Quando irradiamos bons e altruísticos pensamentos e praticamos boas obras, isto é, cumprimos os nossos deveres, nos religamos ao astral superior ou forças astrais superiores, almas esclarecidas que já vivem fora da aura da Terra, em seus respectivos mundos de luz, cientes e conscientes da sua vida real,
E essa atração nos proporciona grande bem-estar, porque somos envolvidos por seus eflúvios benéficos. O período de uma existência, neste presídio planetário, é de uma fração de segundo ante a vida real, que é eterna e imperecível. Portanto, devemos empregá-lo racionalmente em coisas que elevem a moral e esclareçam o espírito, para que a nossa evolução se processe dentro do ritmo normal e ascendente. A felicidade, aqui na Terra, é assaz relativa, contudo, podemos gozá-la com maior proveito quando cumprimos fiel e espontaneamente os nossos deveres e encaramos as coisas dentro da sua verdadeira concepção, sem as fantasias e os preconceitos que nos obscurecem a razão. Para quem morre, isto é, para quem se liberta do corpo carnal, a vida real surge mais diáfana, porque o espírito volta ao mundo que lhe é próprio tão logo fique livre das injunções da matéria, do meio ambiente em que vivia, e tenha consciência do seu novo estado de desencarnado, como partícula em evolução do grande foco. Nesse plano transcendente, a alma analisará tudo o que fez na Terra e verificará, se não cumpriu os deveres pré-estabelecidos, a necessidade premente e inalienável de voltar, para acionar novamente um corpo carnal, a fim de cumprir o que deixou de fazer. Assim, esclarecendo-se mais, educando a vontade e controlando o livre-arbítrio, resgata as suas imperfeições. Não morremos. Quem morre renasce com o espírito mais encorajado e esclarecido para cumprir as suas obrigações, pelo fato de regressar ao plano mental com mais visão, perceptibilidade e discernimento da vida e das coisas, em virtude das experiências que colheu na clausura da matéria, que é uma grande escola em que, pela luta, pelo sofrimento, pelo estudo e pelo trabalho, aprendemos as lições indispensáveis à nossa evolução. Entretanto, espíritos que estacionam o seu progresso quando encarnados, porque se escravizam ao medo, à indolência, à vaidade, ao orgulho e principalmente aos preconceitos sociais e religiosos que embrutecem os seres fracos. Em verdade, não morremos, apenas deixamos o corpo físico, que é o veículo do espírito para este locomover-se na Terra. Morto, o corpo passa a ser apenas um composto de matéria, mas a alma volta ao espaço superior. Isso é confirmado pelo sábio preceito racionalista cristão de que no universo existem apenas dois elementos fundamentais, força e matéria, de onde tudo deriva. A matéria, que por si só é inerte, se desagrega e se transforma. O espírito, que é força parcelada, evolui através das diversas categorias da espiritualidade até elevar-se ao todo. Por conseguinte, sendo o planeta Terra um pequeno mundo depurador de almas e uma escola-oficina de aprendizagem, devemos aproveitar bem esta encarnação, a fim de evitarmos novos encarceramentos na matéria grosseira deste planeta. Ninguém ascende a uma zona superior à sua sem que esteja em condições de pureza e de posse dos conhecimentos indispensáveis aqui adquiridos. Que não se confundam os materialistas, os religiosos fanáticos e os pseudo-sábios por afirmarmos que a Terra não nos pertence especificamente, não é condomínio nosso e que também não é a nossa habitação definitiva, pois, como um cadinho acrisolador de almas, ela é apenas um ínfimo planeta hospedeiro, de um modesto sistema solar, pertencente a uma humilde galáxia, que se perde no espaço infinito, entre miríades de outras galáxias, com os seus inumeráveis sóis e mundos. Grande areia. A pequenina Terra, em que nos ligamos temporariamente ao corpo carnal, é um grão de areia perdido na incomensurabilidade sideral, em relação à estrutura do universo, na qual não há trevas, porque a luz astral, que o vulgo conhece com o nome de Deus, a tudo dá vida, acionando o cosmo, sob leis comuns e naturais. Se não fosse a luz do sol não existiria vida orgânica sobre a face da Terra, visto ser ele o mantenedor material da natureza terrestre. Nosso planeta é um repositório da energia solar. Sem o calor do sol nosso globo se transformaria numa inóspita geleira, sem vida própria e sem a beleza que caracteriza a sua superfície.
Todavia, a Terra, os mundos, os sóis, as galáxias e demais corpos que rolam no firmamento foram criados, são mantidos e acionados pela força, que é o grande foco, a luz astral ou inteligência universal, de que somos fagulhas. Caim. Ainda somos fratricidas e belicosos na Terra, porque desconhecemos a nossa origem, a força, e nos governamos por uma educação obscurantista e materializada na mentira e nas convenções sociais e religiosas. Apegamo-nos, demasiadamente, às coisas terrenas, como se nos pertencessem para sempre e, como ave de rapina, não respeitamos o direito dos nossos semelhantes, querendo para eles o que não desejamos para nós, e assim violamos as leis da justiça, da razão e do amor. Visando com muito egoísmo o nosso bem-estar e depois o dos nossos compatriotas, semeamos a discórdia, o ódio, o orgulho e a insinceridade entre as nações. Em consequência, nos empenhamos em cruentas guerras para impor aos mais fracos, desorganizados e imprevidentes a nossa vontade prepotente, a nossa ideologia política, o nosso credo religioso ou o nosso poder econômico-financeiro. Somos guerreiros, escravocratas, destruidores e atrabiliários, por costume e má educação, pois nutrimos em nossas mentes pensamentos inferiores e indignos de seres pensantes e civilizados. Só o congraçamento, a verdadeira paz, baseada na verdade e na justiça, e a colaboração mútua entre os homens poderão conjugar esforços capazes de harmonizar a humanidade, que forma uma grande família, cujos membros vivem desunidos pela incompreensão do que seja a vida aqui no além superior. Que dirão de nós os habitantes de outros mundos? Que somos nécios, ainda incivilizados, que vivemos sob o impulso animalizado do instinto inferior. Só mesmo num mundo de ignorantes das leis da verdade, da justiça e da razão é que poderá haver guerra de extermínio de povos e cidades. Entretanto, se os habitantes da Terra fossem realmente educados e conhecedores das coisas certas da vida, viveriam em harmonia e em comunhão de esforços e de pensamentos. E as bonanças, as alegrias e as riquezas terrenas seriam melhor distribuídas e aproveitadas por todos, como será futuramente, quando os homens se espiritualizarem racional e cientificamente e souberem fazer bom uso do seu livre-arbítrio, que é a faculdade que libera o espírito para agir por si mesmo, visto ser pelo seu próprio esforço ou desígnio que ele consegue alcançar a perfeição. Há, infelizmente, grande desconfiança, insinceridade e falta de colaboração entre os seres encarnados. Isso gera o temor, o medo e a psicose da guerra. Cada nação procura armar-se, o mais possível, para defender a sua integridade territorial e política e os seus interesses econômicos, os seus costumes sociais e religiosos, ou para amedrontar os seus vizinhos com o seu poderio bélico e industrial, a fim de conseguir efêmeras vantagens comerciais, muitas vezes sobre o império dos trustes e monopólios, e, consequentemente, o atrofiamento das riquezas da nação visada, sem levar em conta o velho aforismo cristão: quem faz bem aos outros para si o está fazendo. O preço da guerra. Para manter esse estado de prevenção guerreira, os governos mobilizam as suas forças armadas, com as quais gastam importâncias fabulosas que, se empregadas para fins pacíficos e utilitários, proporcionariam conforto e bem-estar aos povos, e todos os países se desenvolveriam cultural, técnica e economicamente para um viver mais próspero e feliz. Com o dinheiro que as nações gastaram na última guerra e que ainda continuam gastando preventivamente, poder-se elevar o nível de vida humana, de maneira que cada país seria cortado de estradas de ferro, de rodagem e aerovias e dotado de escolas modelo e hospitais científicos, e cada família teria a sua casa própria, o seu automóvel, o seu rádio, o seu televisor, a sua geladeira e a terra necessária para a produção agrícola, com todos os requisitos da ciência moderna. Entretanto, esses gastos astronômicos de guerra poucos benefícios trouxeram à humanidade,
A não ser o extermínio do louco totalitarismo de Hitler, pois aqueles que se uniram na grande luta de 1939, para dar ao mundo um regime político mais democrático, liberal e humano, já se preparam para deflagrar outra guerra, que será pior que todas as que ensanguentaram o solo terrestre, visto que os engenhos destruidores estão agora mais aperfeiçoados e mortíferos, a ponto de modificarem até a estrutura do próprio planeta com a desagregação da energia atômica. Felizmente, enquanto os homens belicosos trabalham para a guerra, o astral superior, esteado nas pessoas esclarecidas, disciplinadas e conscientes dos seus deveres, luta infatigavelmente para evitar a grande hecatombe, ora capturando as falanges inferiores da atmosfera da Terra, insufladoras dos dissídios humanos, ora intuindo os governantes com ideias de paz, harmonia e trabalho construtivo entre as nações. Só mesmo dentro do racionalismo cristão é que a humanidade encontrará a fórmula capaz de acabar com as guerras e revoluções, confraternizando os homens de todos os quadrantes da Terra, sob a bandeira universalista da verdade, da justiça, da razão e do verdadeiro amor ao próximo. São Paulo, novembro/1954. Churchill, cidadão do mundo. A humanidade acaba de perder a colaboração física de uma das maiores figuras deste século, Sir Winston Churchill, o herói das grandes guerras de 1914 e 1939. Ao gênio dinâmico, a coragem indômita e a inteligência esclarecida de Churchill devemos a vitória da democracia no mundo ocidental contra os aguerridos exércitos de Hitler. Não cabe apenas à Inglaterra prestar grandes homenagens à memória desse seu ilustre filho, que faleceu na idade já bem avançada de 90 anos, depois de ter lutado impavidamente pela liberdade deste mundo tão atribulado pelas dissensões políticas e sociais. Churchill foi também o salvador do mundo ocidental, com a sua decisão extrema de lutar não só na Grã-Bretanha, mas onde se tornasse indispensável combater as tropas do Führer. Homem de alta intuição. Por ocasião da Primeira Grande Guerra, Churchill demonstrasse do seu gênio político firme e seguro e, se os aliados tivessem seguido os seus conselhos, a situação atual do mundo seria outra. Churchill teve a antevisão do que ocorreria depois dessas conflagrações mundiais. Entretanto, os estadistas da sua e de outras nações vitoriosas discordaram de alguns dos seus vaticínios políticos. Admiramos em Churchill o seu ecletismo, o seu gênio multiforme, orador fluente, estadista de renome, historiador profundo, chefe político preeminente, líder perspicaz, era, enfim, um cidadão interessado por tudo que se passava com todos os povos, sempre pronto a defender as liberdades humanas. Roosevelt, Stalin e agora Churchill já não pertencem ao plano dos encarnados, restando apenas dos chamados quatro grandes o generalíssimo Chiang Kai-shek, até hoje isolado da China, na ilha de Formosa, à espera de um momento para regressar à parte continental da sua pátria. Sangue, suor e lágrimas. Churchill foi um homem ponderado, sincero, valoroso e de coragem invulgar, e não um demagogo à moda totalitária, pois, em plena guerra, quando sua pátria sofria os horrores dos bombardeios aéreos, ele disse aos seus concidadãos ao assumir o posto de primeiro-ministro: nada tenho a oferecer senão sangue, suor e lágrimas. E foi com sangue, trabalho, suor e lágrimas que a sua heróica Inglaterra, sob o seu comando supremo, sobreviveu à loucura de um paranoico que, por infelicidade, governou o grande povo alemão. Não só a Inglaterra ia Commonwealth o desaparecimento do leão britânico, mas também todas as nações ocidentais, porque foi Churchill o herói que a salvou da tirania nazista. Como escritor, Churchill foi clássico e fecundo, deixando mais de 40 obras publicadas sobre os mais variados assuntos. O mundo tributa a esse campeão da paz e da liberdade um sentimento profundo de pesar pelo seu falecimento, ocorrido na idade em que já se pode deixar o corpo material,
em virtude da sua decadência orgânica. Tombou o físico do grande homem, mas o seu espírito continuará lutando pelo bem da humanidade. São Paulo, março/1965. Campos Sales, estadista notável. Dentre os grandes vultos da nossa história nacional, muito se destacou, pela grande luta política, pelo trabalho eficientíssimo, pela energia dinâmica e pela honestidade, comprovada nos diversos cargos que ocupou na administração pública do país, o Dr. Manuel Ferraz de Campos Sales. Sua longa e proveitosa existência foi quase toda dedicada ao serviço da pátria e do povo. Nasceu o grande republicano em 13 de fevereiro de 1841, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, e desencarnou em 28 de junho de 1913, aos 72 anos de idade, sob grande pesar e respeito dos seus concidadãos. Ainda bem moço, quando cursava a célebre Faculdade de Direito de São Paulo, Campos Sales iniciou a sua cruzada redentora pelo aprimoramento dos nossos costumes políticos, desfraldando a bandeira dos princípios da nova escola liberal pelas colunas de Razão, jornal dirigido por ele, Jorge Miranda, Quirino dos Santos, Belfort Duarte e Quirino do Nascimento. Conforme Cícero, Campos Sales foi, realmente, um varão que soube viver dentro dos princípios ciceronianos, que qualificam o homem honrado e valoroso pelo apego à justiça e à verdade, pela disciplina moral, pela honestidade, pela ponderação dos seus atos e pela simplicidade de sua vida. Homem dotado de grande inteligência e de muita cultura, de uma vontade fortemente educada para o bem, cumpriu deveres para consigo mesmo, para com a pátria e a humanidade. Ao deixar os bancos acadêmicos, foi eleito deputado provincial e, mais tarde, vereador de sua terra natal. Jornalista brilhante e orador eloquente, conseguiu logo conquistar a admiração do povo. Na Gazeta de Campinas, o jovem advogado Campos Sales publicou artigos difundindo ideias novas para a democratização do Brasil. Desgostoso com seu partido, o liberal filiou-se ao radical, que depois se transformou no célebre Partido Republicano, com o Manifesto à Nação, de 3 de dezembro de 1870, publicado no jornal República, do Rio de Janeiro, dirigido por Quintino Bocaiúva, Salvador de Mendonça e Saldanha Marinho, tornando-se então um dos apóstolos do regime republicano. E assim foi eleito o primeiro vereador do novo partido, em Campinas, no ano de 1872, lutando contra os grandes partidos monárquicos, o conservador e o liberal. Quando deputado provincial, em 1866, apresentou projetos instituindo o ensino livre e aprendizagem obrigatória, não conseguindo, porém, vê-los aprovados, pela forte oposição dos seus pares que viviam com o espírito obscurecido pelos preconceitos sociais e religiosos. República. Campos Sales foi também o primeiro deputado-geral eleito pelo Partido Republicano, razão pela qual foi recebido no Rio de Janeiro com grandes manifestações populares, em sinal de regozijo pela vitória das ideias republicanas, que já se expandiam por todo o país. O grande político e prestigioso estadista, que foi um dos mais lídimos e corajosos propagandistas do ideal republicano, viu a sua obra coroada de pleno êxito com a implantação da República, em 1889. Com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o novo governo viu-se diante de grandes problemas a exigir soluções urgentes, e a pessoa escolhida para tão árdua missão, no Ministério da Justiça e Negócios Interiores, foi Campos Sales. Dirigindo essa pasta, coube-lhe a glória da instituição do casamento civil, a promulgação de um Código Penal reformado, um Código de Comércio completado e a transformação das condições legais do trabalho, entre outras realizações importantes. Presidente. Campos Sales também foi constituinte,
e nas eleições de 1896 foi eleito presidente do estado de São Paulo. Após um governo fecundo e dinâmico, foi eleito sucessor de seu coestaduano Prudente de Moraes na presidência da República. Querendo estudar em loco os mercados financeiros da Europa, Campos Salles, antes de ser empossado na Suprema Magistratura da Nação, excursionou por aquele continente, a fim de tornar-se conhecedor profundo da situação econômico-financeira dos capitais, para debelar a crise que então assoberbava o Brasil. Na Europa, ele negociou o célebre Funding Loan, ou seja, empréstimo de liquidação, e obteve mora dos credores do nosso país. Ao assumir a presidência da República, auxiliado pelo grande financista Joaquim Murtinho, reduziu o papel moeda circulante, fez grandes cortes nas despesas públicas e reduziu a uma taxa razoável ágio ouro, que subiu em 1889 a 277%. Graças a essas medidas saneadoras, conseguiu restabelecer o crédito do Brasil no estrangeiro e, ao findar seu governo, deixou em reserva no Tesouro Nacional apreciável quantia de 80 mil contos de réis. Homem austero, disciplinado, simples e bom, e de uma honestidade absoluta, Campos Salles passou para a nossa história como um vulto de primeira grandeza, saindo dos governos de São Paulo e da República mais pobre que era antes de exercer esses cargos. Para completar sua grande obra em todos os setores da vida nacional, Campos Salles foi nomeado embaixador da cordialidade do Brasil na Argentina, para estreitar mais os laços de amizade entre os dois povos irmãos, já que, às vezes, a incompreensão política e diplomática os trazia em desentendimento. Sem Camarilha. Um periódico argentino, La Revista Patriótica, publicou, em 1900, interessantes aspectos da vida de Campos Salles, que transcrevemos a seguir. Os seus hábitos são de uma igualdade só comparável ao seu temperamento, de uma simplicidade só comparável ao seu caráter. Basta vê-lo para conhecer-se que se trata de um afetivo e de um exuberante. Tem a jovialidade franca e aberta dos leais, incapaz de ocultar um pensamento, mas igualmente incapaz de perdoar dissimulações. O principal elemento gerador de afeições de espírito desta ordem é a robustez física, é a saúde do corpo, e estas tem nas Campos Salles no mais alto grau, aperfeiçoando os que de natural têm essas preciosas qualidades, com uma higiene pessoal a mais cuidada. É um madrugador, os primeiros albores do dia marcam-lhe o início das atividades cotidianas. A esse hábito, que lhe vem da sadia vida da agricultura, não fizeram interrupção os seus trabalhos de advogado, de político, de estadista. Também se recolhe habitualmente cedo e, salvo as exceções a que obrigam a alta posição que ocupa, ninguém o procura depois das 8 horas da noite. Às primeiras horas da manhã, entre a leitura dos jornais e o trabalho de correspondência, o Sr. Campos Salles faz um pequeno exercício nas avenidas do parque, a pé, de bicicleta, ou a cavalo. A equitação é-lhe particularmente agradável, é um cavalheiro consumado, tendo verdadeiro prazer em domar a vigorosa resistência dos animais de raça. Uma ocasião, dirigindo-se para os lados de Copacabana, e ignorando que não podia atravessar o túnel, enveredou por ele. O guarda não o conheceu e chamou familiarmente: "Ó homem, por aqui não se passa a cavalo." E o presidente deu volta às rédeas, pedindo desculpas da transgressão. É um pequeno traço característico do seu respeito pela autoridade, respeito que tantos confundem com estímulos de natureza pessoal em quem não defende senão a investidura de que é depositário. Em regra, isto deve causar surpresa extraordinária. O próprio presidente é quem faz toda a sua correspondência política, escrevendo-a de próprio punho. Quer durante a conferência com deputados e senadores, quer durante o despacho com os ministros, quer durante as audiências que dá quase diariamente, se o presidente recebe qualquer carta, pede licença e faz a leitura imediata,
O povo brasileiro pode estar certo de que o chefe de Estado não deixa de ler uma só carta que lhe é dirigida. O meio de eu não deixar de lê-las, explicou o presidente ao amigo que o interrogava, é tomar o hábito de abri-las no momento em que as recebo. Uma das coisas mais curiosas da intimidade do Sr. Campos Salles é o fato de ter grande número de amigos dedicadíssimos, com a ausência absoluta do que se chama camarilha. Aqueles amigos são encontrados em todas as nuances da política nacional e, fora da política, em todas as classes sociais. A natureza excepcionalmente afetiva do Sr. Campos Salles retribui amplamente essas amizades, mas a austeridade do seu caráter limita bem na consciência de cada um a linha divisória dos favores de natureza pessoal e dos que afetam o serviço público. Aqui termina a citação da revista argentina. Gratidão tardia. Quando, em 1941, foi oficialmente comemorado o centenário de nascimento de Campos Salles, o Brasil inteiro, num preito de saudade e gratidão ao seu ilustre e grande filho, reverenciou os seus feitos cívicos e beneméritos e a sua grande luta pela ordem e pelo progresso da pátria. Campos Salles foi, inegavelmente, um notável estadista, não só pelos conhecimentos e experiência no trato da coisa pública, mas, igualmente, por sua proverbial honestidade e respeito à justiça e ao direito dos seus concidadãos. O seu governo foi um dos mais fecundos da República. Com efeito, Campos Salles, com a sua energia e o seu dinamismo e com a colaboração do grande financista Joaquim Murtinho, no Ministério da Fazenda, conseguiu restaurar as precaríssimas finanças do país, que se debatia numa enorme crise econômica, oriunda da transformação do regime político, das lutas intestinas e ainda da libertação dos escravos. Assim, legou ao seu sucessor os meios necessários para a realização de muitas obras públicas. Suas medidas de austeridade lhe trouxeram impopularidade. Era preciso salvar o Brasil da bancarrota, mesmo descontentando uma parte do povo que não compreendia o alcance patriótico e moral dessas medidas saneadoras do governo. Foi Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, que consolidou, nos seus primórdios, o regime republicano, porém foi o governo Campos Salles que o estabilizou econômica e financeiramente, reestruturando o nosso sistema fiduciário, até então periclitante, em consequência das lutas políticas e partidárias que agitavam a nação desde o tempo da monarquia. Estímulo à mocidade. Nos dias que correm, em que os nossos governantes fazem política de conchavos partidários e não administram a nação dentro de normas rígidas e racionais, os exemplos de Campos Salles bem poderão servir de roteiro aos políticos que colocam os seus interesses pessoais e os do seu grupo acima dos deveres inalienáveis que assumiram perante a Constituição da República de só lutarem pelo bem comum da pátria e do povo. Rememorando a vida de Campos Salles, encontramos nela exemplos de grande valor cívico e moral, que devem ser difundidos, para servirem de estímulo à mocidade à vida de luz e progresso, justamente nesta época em que a maioria dos nossos homens públicos somente dá expansão ao instinto materialista, pois, para manter o luxo, os vícios e a vaidade, deslustra a consciência no mau uso das funções político-administrativas. Campos Salles foi um grande lutador quando em vida física e ainda continua lutando, do astral superior, para esclarecer e melhorar a humanidade. Eis aí, num simples e pequeno esboço, algo da vida notável de Manuel Ferraz de Campos Salles, cujos exemplos recomendo aos meus descendentes e à posteridade. São Paulo, maio/1955. O valor do pensamento. Sendo o pensamento uma vibração do espírito, que se irradia através de ondas vibratórias, é, também, uma força introspectiva, uma emanação da nossa inteligência que se transforma no poder decisório das nossas ações, desde que esteado na vontade, que potencializa o querer da criatura humana. A vontade alimenta e estrutura o pensamento para o bem e para o mal, ou seja,
para o lado positivo e para o negativo da nossa existência. É o pensamento que dá origem às ações humanas, concretizadas pela vontade em consonância com o livre-arbítrio, um dos atributos do nosso eu, controlado pela força evolutiva que norteia os nossos atos. O pensamento, dando forma à ideia e à imaginação, é uma arma preciosa quando empregada para o bem e muito perigosa quando usada para o mal. Ele penetra no recôndito da matéria e envolve o indivíduo, em conformidade com a lei que atrai os similares e repele os contrários, razão por que só devemos ter pensamentos bons, justos, harmoniosos e altruísticos, para não nos religarmos às forças inferiores, tanto no plano psíquico como no material. A nossa atitude mental negativa ou apática é um empecilho à conquista do que desejamos de bom, útil e positivo, porque o fazemos com pensamentos de fraqueza e indecisão, sem o impulsionamento da força de vontade removedora dos obstáculos. Uma norma de proceder positivamente otimista, sem egolatria, sem automatismo e com o autodomínio da emotividade, nos conduz a um viver alegre, tranquilo e realizador, porque nos religamos à corrente do bem e da prosperidade pelos bons e justos pensamentos, emitidos com aquele valor que nos eleva e dignifica como seres pensantes, como partículas da inteligência universal. A imaginação, que é a faculdade de criar imagens mentais, inventar e conjecturar, é uma criatividade do pensamento, em forma abstrata. Assim, temos que imaginar sem nos atermos desnecessariamente ao mundo da fantasia, a fim de que a representação mental de uma coisa imaginada possa transformar-se em realidade. Imaginar, apenas, sem concatenar as ideias vislumbradas na tela do nosso intelecto, é desperdiçar força anímica com divaneios irrealizáveis. Quem pensa, raciocinando bem, coordena as ações dentro da razão e do bom senso. Portanto, o segredo de todo êxito está no pensamento e na vontade. A nossa língua nunca deve ser mais ágil do que o nosso pensamento. O pensamento leva-nos para o bem ou para o mal, de acordo com a nossa maneira de pensar e agir. Disse um célebre escritor: quando estivermos persuadidos de que, repelindo os pensamentos pessimistas, amargos e irritados, repelimos a doença e a desgraça, e que, procurando um estado de espírito suave e calmo, procuramos ao mesmo tempo o êxito e a saúde, encontraremos um novo impulso para dominar as nossas forças. Descartes e Luís de Matos. O racionalismo de Descartes, ou Cartésio, tem como ponto de partida a dúvida de que a vida subsista pela polarização da força criadora, que aciona a matéria, enquanto o racionalismo cristão, de Luís de Matos, tem como verdade básica essa vida inteligenciada que tudo cria e anima. Por isso ele se fundamenta como doutrina esclarecedora e objetiva, bem alcance analítico de quem raciocina com o desejo de conhecer e buscar a verdade, porque os seus princípios normativos se baseiam na reformulação do indivíduo pelo conhecimento que ele vai obtendo dos porquês das coisas e da vida extraterrena, numa conscientização simples, dedutiva e racional, sem subjetividade e jargões filosóficos, que confundem. Para o racionalismo cartesiano a essência da alma está no pensamento. Para Luís de Matos o pensamento é uma vibração do espírito, uma manifestação da inteligência, um poder espiritual. Embora Descartes, fundador do método racionalista do seu tempo, achasse que o início do conhecimento se baseia na intuição, ele o faz de maneira abstrata, para distinguir a análise da síntese no encontro da realidade, levado por um ideal filosófico de pesquisa. Novos horizontes. Reconhecemos que Descartes, com o seu racionalismo, colaborou para libertar o mundo do escolasticismo e abriu novos horizontes para Kant, que, com as suas novas ideias para o entendimento da metafísica, muito fez de útil, pois no empirismo o conhecimento é reduzido aos sentidos e não à razão, como preceituam o racionalismo cartesiano e o iluminismo, seguido pelo criticismo kantiano, que é o centro da filosofia moderna.
objetivando mais as ideias e os limites das faculdades cognoscitivas. Se Descartes e Kant abriram novas clareiras no campo da filosofia, Luís de Matos, com o racionalismo cristão, desvendou o mistério do sobrenatural, baseado nas leis comuns, naturais e imutáveis, e fez o ser humano conhecer-se a si mesmo como fosse matéria, únicos elementos de que se compõe o universo, para ter a noção dos atributos que lhe são inatos, a fim de orientá-lo na trajetória evolutiva do seu espírito, partícula da inteligência universal, cujo conhecimento é obtido pelo estudo com base no raciocínio, na razão, sem estear-se no obscurantismo da fé, dos preconceitos e das crendices. Como se vê, o racionalismo de Descartes e Kant se implanta no campo da teoria das ideias, e o de Luís de Matos, na essência da espiritualidade, objetivando demonstrar o conhecimento da vida real, para que possamos conduzir-nos com mais acerto neste mundo escola. Em homenagem ao saber de Descartes, o racionalismo cristão inseriu em sua obra básica trecho de uma das suas excelentes lições filosóficas sobre a verdade, de que destacamos: trabalhar para bem pensar, eis o princípio da moral. Fim.